Oi, oi, oi! Voltamos! Mais ou menos. Não se empolguem, é um vídeo, tá, gente? Assiste e fica feliz, não vou prometer nada. Vamos ver. Mas, se você é novo, seja bem-vindo, bem-vinda, se inscreva no canal, tá? Já deixa o seu like, assiste os outros depois que acabar esse, tem vários vídeos bem legais aqui. Se você é novo, assista, você vai gostar. E agora, vamos matar a saudade da nossa vinheta? E aí, como é que tá a quarentena? Esse tem sido o jeito mais comum de se começar uma conversa, né? E se não for o começo, com certeza esse assunto vai surgir. Mas o que é a quarentena? Na verdade, não significa que são 40 dias de reclusão. Vai depender do tempo de incubação do vírus. Mas é você separar as pessoas sadias, que podem ter sido contaminadas pelo agente causador da doença, para que ela não se espalhe, para que não contamine outras pessoas. Por exemplo, quando eu cheguei de Malta, como eu vim da Europa, que era o epicentro da pandemia, eu fiquei em casa por 14 dias, que é o tempo da incubação do coronavírus. Então, o que o mundo todo fez e está fazendo, mais ou menos, é o isolamento social, com algumas pessoas em quarentena, e quando a pessoa está comprovadamente contaminada, fica em isolamento. Mas a gente acaba chamando tudo de quarentena. Enfim, mas quarentena nos remete a afastamento, reclusão e, obviamente, ao número 40. Aí eu lembrei de alguns homens da Bíblia que passaram por algum tipo de quarentena. O primeiro que eu lembrei foi Noé. Noé ficou um tempão dentro de um barco, com a mulher, os 3 filhos, as 3 noras, um monte de animal, e durante 40 dias, uma tempestade caindo lá fora. Imagina o cheiro, imagina o barulho, pessoas morrendo lá fora. Pesada essa quarentena de Noé. Depois eu lembrei de Jesus, 40 dias no deserto, sem comer, e ainda foi tentado pelo diabo. Teve Davi também. A Bíblia diz que ele reinou sobre Israel 40 anos. A princípio, uma quarentena de sucesso. Ele foi eleito o melhor rei de Israel. Mas aí eu lembrei de Moisés e parei nele. Porque a vida dele foi literalmente dividida em quarentenas. Mas não 40 dias e sim 40 anos. Na primeira quarentena da vida de Moisés, ele foi o príncipe do Egito. Quando ele nasceu, a mãe dele colocou ele num cestinho e colocou ele no rio Nilo. O cestinho foi parar no palácio. E Moisés cresceu sendo conhecido como filho da filha do faraó. Aí a Bíblia diz que quando ele fez 40 anos, ele decidiu ir visitar seus irmãos israelitas. Só que aí ele matou um egípcio e passou a segunda quarentena da vida dele sendo um fugitivo na terra de Midian. A Bíblia diz também que Moisés tinha 80 anos quando ele e Arão foram falar com o faraó para libertar os hebreus. E aí começou a terceira quarentena da vida de Moisés, tirando o povo de Israel do Egito e peregrinando no deserto por 40 anos. No meio dessa quarentena, teve 2 períodos de 40 dias que ele passou isolado mesmo, que foi quando ele foi no monte receber os 10 mandamentos. Enquanto ele estava lá, e Deus estava dando todas as instruções para ele passar para o povo, Arão estava lá embaixo construindo um bezerro de ouro para o povo adorar. Só para você entender melhor, seria assim, ó. Moisés seria o Mandetta, ou o outro ministro da saúde que eu não lembro o nome, ou o pessoal da OMS falando do afastamento social. E Arão era o Bolsonaro, indo em aglomerações e cumprimentando todo mundo nas manifestações. Agora responde para mim, qual das 3 quarentenas da vida de Moisés você escolheria? Fica tranquilo, porque não existe uma resposta certa ou errada para isso, tá? Se a gente responder rápido, sem pensar, escolhemos a primeira, certo? Príncipe do Egito. Mas acontece que a gente não tem muitas informações sobre essa parte da vida de Moisés. Ele sabia que era hebreu? As outras pessoas sabiam que ele era? Quando ele descobriu que era? Vale lembrar que os hebreus eram escravos. Talvez não tenha sido uma fase tão boa assim como a gente pensa. Acho que aqui está a primeira lição que a gente pode tirar disso tudo. Não existe um jeito certo ou errado de se passar por uma quarentena. A gente vê um monte de gente falando aqui na internet o que você tem que fazer. Acordar cedo, treinar, comer bem, ler 5 livros por semana, aprender a tocar um instrumento, aprender uma nova língua, salvar uma baleia e descobrir a cura do coronavírus. Mas essas pessoas não conhecem toda a sua história para falar o que você tem que fazer. Passar por uma quarentena não é igual fazer bolo, não tem uma receita igual para todo mundo. Então que tal parar de se cobrar e de se comparar aos outros? Infelizmente, nem toda quarentena vai ter um final feliz. Moisés morreu.
120 anos, fechando a terceira quarentena da vida dele e não entrou na Terra Prometida com o povo de Israel. Davi profissionalmente foi um sucesso, mas como pai ele foi um fracasso. Sua família era uma bagunça. Por outro lado, Noé, no final da sua quarentena, Deus fez uma aliança com ele. Lembra lá do arco-íris? E Jesus estava pronto para começar o seu ministério na Terra. E se a gente levar em conta todo o processo e não só o final, que eu acho que deve ser feito em casos como a quarentena, pensa lá em Moisés de novo. Até Hollywood já contou a história do cara. E Davi, sabe quem nasceu da família problemática dele? Jesus. Talvez a gente tenha que dar mais atenção a essa pergunta que tanto vem sendo feita esses dias. E aí, como é que tá a quarentena? Não existe resposta certa ou errada, ninguém pode responder por você, mas você tem que saber responder, porque dela pode sair a resposta para grandes coisas na sua vida. E aí, como é que tá a quarentena?